Tudo começou com uma revelação. Em um mundo já acostumado com super-heróis voando pelos céus, enfrentando monstros espaciais e robôs gigantes, Peter Parker se viu mais exposto do que nunca. Diferente de todos os outros filmes do Cabeça de Teia, Homem-Aranha Sem Volta para Casa abre com o mundo inteiro descobrindo quem é o garoto por trás da máscara. Depois dos eventos de Longe de Casa, o nome de Peter foi revelado e sua vida virou um caos. E é aí que começa a verdadeira jornada do filme, não só uma aventura sobre realidades alternativas, mas uma história sobre amadurecimento, perdas e escolhas. Esse filme não é só uma sequência direta dos anteriores com Tom Holland. Ele também é um presente para os fãs mais antigos, uma espécie de celebração da história do Homem-Aranha no cinema. O filme conseguiu reunir, em uma só produção, 3 gerações do personagem. Mas será que isso é o suficiente para dizer que o filme é realmente bom? Será que é só nostalgia ou tem algo a mais ali? A mistura entre o novo e o antigo. Logo de cara, o filme precisa lidar com um problema que poderia acabar com a história: o excesso de elementos. São muitos personagens, vilões e conceitos envolvendo o multiverso. Só que, surpreendentemente, tudo é amarrado com certo equilíbrio. A direção de Jon Watts, que já estava acostumado com o tom leve e jovem da versão do Homem-Aranha do UCM, consegue guiar uma narrativa que começa simples e vai ganhando profundidade conforme os atos avançam. Os personagens clássicos dos outros filmes, como o Dr. Octopus, Alfred Molina, e o Duende Verde, Willem Dafoe, não estão ali apenas para fazer figuração. Eles têm tempo de tela, conflitos internos e motivações claras. Eles não foram jogados no filme só para agradar o público. O mesmo pode ser dito sobre os 2 outros Homens-Aranha, vividos por Tobey Maguire e Andrew Garfield. Eles entram em cena na hora certa, com propósito e emoção, e não roubam o protagonismo de Tom Holland. Pelo contrário, eles ajudam a construir o amadurecimento do Peter do UCM. A química entre os 3 é natural, divertida e emocional. As conversas entre eles, sobre suas perdas, fracassos e responsabilidades, criam momentos humanos e intensos. São diálogos que não são apenas expositivos, mas que carregam significado e conexão com o passado de cada um. Não são apenas easter eggs, são pedaços da alma dos personagens. O tom mais sério e a evolução de Peter. Outro ponto que mostra que o filme não é apenas um fanservice bem feito é o tom da história. Diferente dos 2 filmes anteriores, que tinham um clima mais adolescente e leve, Sem Volta para Casa traz um lado muito mais maduro e dramático. A morte da Tia May, que assume aqui o papel do tio Ben como catalisador da transformação do herói, é um ponto de virada na vida de Peter. Ela é quem fala a frase clássica: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e esse momento carrega um peso enorme. Essa perda transforma o personagem. Ele deixa de ser o garoto que esperava ajuda de Tony Stark, que dependia dos Vingadores, e passa a caminhar sozinho. Ele entende que ser herói tem um preço, que fazer a coisa certa nem sempre é recompensador, e que às vezes o sacrifício pessoal é o único caminho. O final do filme, onde Peter decide apagar sua própria identidade para proteger os amigos, é um dos atos mais altruístas e dolorosos do personagem. Essa evolução mostra que o Peter de Tom Holland, antes visto como o Homem-Aranha Mirim do UCM, finalmente se torna o herói completo. E isso não é dito com palavras. É mostrado com ações, escolhas e perdas. O impacto da nostalgia. Não dá para negar que a nostalgia é um ingrediente poderoso aqui. Quando Tobey Maguire aparece, muita gente no cinema chorou. Quando Andrew Garfield salva MJ e se emociona porque não conseguiu salvar a Gwen em seu universo, o momento é genuinamente tocante. São cenas que funcionam por si mesmas, mas também como homenagens aos filmes anteriores. O interessante é que esses elementos nostálgicos não são usados como muleta. Eles ajudam a reforçar temas do filme como redenção, amadurecimento e união. O Andrew Garfield tem sua redenção salvando a MJ. O Tobey tem a chance de impedir o Peter do UCM de cometer o mesmo erro que ele quase cometeu com o Duende Verde. E todos eles, juntos, aprendem e ensinam ao mesmo tempo. Isso mostra que o filme não está apenas olhando para trás, mas fazendo o passado conversar com o presente. Vilões bem trabalhados. Os vilões clássicos também têm espaço e desenvolvimento. O Duende Verde de Willem Dafoe, por exemplo, é assustador, manipulador e trágico. A performance dele rouba a cena. Ele é o maior responsável pela tragédia que acontece com a Tia May, o que o torna o inimigo mais pessoal e mais perigoso que o Peter do UCM já enfrentou. O Dr. Octopus, por outro lado, ganha uma chance de redenção. Ele não é simplesmente malvado. Ele está sendo controlado, como no seu filme original, e é salvo graças ao esforço do novo Peter.
Já o Electro tem uma personalidade mais confiante aqui, mas ainda carrega aquele sentimento de inadequação que vinha do filme com Andrew Garfield. Todos os vilões ganham algum tipo de atenção e conclusão. Nenhum fica perdido ou sem função, o que é um grande feito considerando a quantidade de personagens na história. Efeitos visuais, roteiro e direção. Os efeitos visuais são competentes, especialmente nas cenas de luta entre os três Homens-Aranha e os vilões. A batalha final na Estátua da Liberdade, que está sendo reformada com o escudo do Capitão América, é grandiosa sem perder o foco nos personagens. Mesmo com toda a ação e destruição, a câmera consegue mostrar o que importa: os relacionamentos, os olhares e os dilemas. O roteiro acerta em fazer conexões com o passado e em dar espaço para todos os núcleos. É impressionante como o filme equilibra humor, emoção, ação e desenvolvimento de personagens sem parecer lotado ou confuso. Há alguns tropeços pequenos, como certas explicações sobre o multiverso que soam apressadas, mas no geral, o texto é bem feito. A direção de Jon Watts mostra maturidade. Ele sabe quando deixar o momento respirar, quando acelerar e quando deixar a emoção guiar a cena. Isso é visível na despedida final de Peter, na cena em que ele visita MJ e Ned sem se revelar. Uma cena silenciosa, simples, mas que diz muito. Afinal, é bom ou ruim? Homem-Aranha Sem Volta para Casa é mais do que um bom filme. É um marco. Ele representa não só o amadurecimento do personagem principal, mas também a união de gerações de fãs e atores. É uma carta de amor aos filmes que vieram antes, mas que não esquece de contar uma nova história com emoção, peso e significado. Não é perfeito, mas é emocionante, bem escrito, dirigido com carinho e cheio de coração. Ele consegue equilibrar o espetáculo com a intimidade. E isso é raro em filmes de super-heróis tão cheios de efeitos visuais e personagens. Para quem cresceu com Tobey Maguire, para quem se emocionou com Andrew Garfield, ou para quem conheceu o herói com Tom Holland, esse filme oferece algo especial. Ele respeita o passado, honra o presente e prepara o futuro. E você, o que acha do filme? Comente e inscreva-se.